Európio, térbio, praseodímio. Esses nomes podem até soar estranhos para você, mas fazem parte do seu dia a dia mais do que você imagina. Eles são alguns dos elementos que, junto com outros 13, formam um grupo conhecido como terras raras. Sua importância vai desde a produção de produtos como smartphones e tablets, até equipamentos militares como radares e mísseis. Dada essa relevância, uma corrida geopolítica silenciosa, onde bilhões de dólares e o futuro tecnológico de países inteiros estão em jogo. Mas se você quer entender com profundidade o que são terras raras, quantos bilhões estão em jogo, quais os principais países detentores delas e as estratégias e acordos internacionais para garantir acesso a esses elementos, e claro, qual o papel do Brasil nessa disputa, fique até o final, pegue o seu café, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. O que são terras raras? Você pode até nunca ter ouvido falar delas, mas as terras raras estão por toda parte, literalmente no centro da tecnologia moderna. Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos, que inclui os 15 latanídeos da tabela periódica, além do escândio e do ítrio. O nome pode enganar, eles não são exatamente raros na natureza. Na verdade, muitos até estão em abundância na costa terrestre. O problema é que eles raramente aparecem em concentração que vale a pena explorar comercialmente. E quando aparecem, extrair e processar esses elementos exige tecnologia de ponta, muita energia e cuidados ambientais extremos. Esses minerais têm propriedades únicas, como alta condutividade elétrica, magnetismo específico e estabilidade térmica, o que os torna essenciais para a fabricação de tecnologias avançadas. Eles estão em toda parte, por exemplo, ímãs superpotentes usados em motores de carros elétricos, turbinas eólicas, discos rígidos de avião, aviões e até submarinos. Eles também podem ser encontrados em telas de LED, LCD, smartphones, tablets e TVs, além de baterias recarregáveis que armazenam energia limpa. Também são encontrados em fibras óticas, lasers e sensores de alta precisão, inclusive os usados em cirurgias e equipamentos militares. E tem mais, sem terras raras não existe a chamada transição energética, que se tornou uma meta de muitos países e organizações. A corrida por turbinas eólicas, carros elétricos e painéis solares depende diretamente desses elementos. Eles são fundamentais para que a energia limpa não seja apenas um ideal, mas uma realidade em escala global. E o mais importante, são muito difíceis de substituir. Poucos materiais no mundo conseguem fazer o que uma pequena quantidade de terras raras faz. Quem controla essa cadeia produtiva, da mineração ao refino, tem um poder enorme sobre os setores estratégicos da economia mundial: energia, defesa, comunicação e tecnologia. Mas quanto vale o mercado mundial de terras raras? O mercado mundial de terras raras. Em 2023, o mercado global de terras raras movimentou cerca de 9 bilhões, segundo dados da Fortune Business Insight. Mas isso é só o começo. A previsão é que esse mercado ultrapasse 15 bilhões até 2030, impulsionado por 3 grandes motores: a transição energética global, o crescimento da mobilidade elétrica e o avanço de tecnologias emergentes como inteligência artificial, automação e defesa. Mas aqui está o ponto-chave. O mercado direto das terras raras é bilionário, mas o impacto indireto é trilionário. Esses minerais estão no coração de setores como carros elétricos, com previsão de atingir 1 trilhão até 2030, tecnologia verde, que deve atrair mais de 4 trilhões em investimentos nos próximos anos, a indústria de semicondutores elétricos, que já movimenta mais de 60 bilhões por ano. Ou seja, as terras raras são pequenas em volume, mas gigantes em influência. Por isso, a busca por esses elementos já está sendo chamado de a corrida do ouro do século XXI. E como em toda corrida por poder, quem chegar primeiro comanda o jogo. E esse controle vai muito além da economia civil. Quem domina a extração e o processamento domina o poder militar do século XXI. E vamos ver isso com detalhes no próximo tópico. Mas antes, se você ficou até aqui e está aprendendo algo com o nosso conteúdo, a forma que você tem de nos apoiar é curtindo esse vídeo. Olha, para todo criador de conteúdo, um simples clique seu faz toda a diferença. Então, continuando. O poder militar oculto nas terras raras. Quando a gente fala em terras raras, muita gente pensa só em celulares e carros elétricos, mas o que pouca gente sabe é que elas são um pilar invisível do poder militar moderno. Esses elementos químicos estão por trás de quase toda a tecnologia de defesa de última geração, de sistemas de comunicação até armas de alta precisão. Para você entender, os ímãs superpotentes de neodímio, por exemplo, são absolutamente essenciais para o funcionamento de sistemas de propulsão de mísseis, aviões de combate e submarinos militares. Graças a esses ímãs, é possível construir motores mais compactos, leves e potentes, o que aumenta drasticamente a mobilidade e a eficiência em campo de batalha. Já elementos como o térbio e o disprósio entram em cena em sistema de comunicação militar. Eles garantem a transmissão de sinais em ambientes com interferência, o que, em operações de guerra, pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso. Eles também estão nos radares e sensores que fazem a detecção de ameaças aéreas e terrestres. E se você está pensando em inteligência espacial, o gadolínio e o ítrio são usados em satélites espiões que monitoram movimentações inimigas, capturando
captando imagens estratégicas e fazendo medições térmicas de precisão, fundamentais para localizar alvos com base em variação de calor. As terras raras também são o coração das armas de precisão. Tecnologias como mísseis guiados por laser, canhões eletromagnéticos e armas de energia dirigida dependem de elementos como o cério e o neodímio para gerar feixes potentes, estáveis e de alta precisão. E tem mais. As chamadas superligas de terras raras são usadas para reforçar veículos blindados, tanques de guerras, helicópteros e caças. Elas oferecem maior resistência e durabilidade sem adicionar peso, o que é vital para o desempenho em combate. Ou seja, o domínio das terras raras não garante só vantagens econômicas, garante superioridade militar. Quem controla esses elementos controla os bastidores da guerra moderna, da comunicação à espionagem, da mobilidade ao poder de fogo. E aí surge a pergunta inevitável: quem está no comando dessa cadeia global? A resposta está no mapa, e ela começa com o nome: China. Quem domina as terras raras no mundo? Quando a gente olha para o mapa das terras raras, uma coisa fica clara: a China reina soberana nesse mercado. O país detém cerca de 49% das reservas conhecidas desses minerais. Mais importante que isso, é o único com capacidade técnica, industrial e em escala para processar todos os tipos de terras raras, especialmente os chamados elementos pesados, que são mais raros e muito mais difíceis de refinar. E aí vem a surpresa: o Brasil está em segundo lugar, com cerca de 23% das áreas conhecidas, e em terceiro aparece a Índia. Mas sobre o papel do Brasil, a gente vai falar num tópico mais adiante. E para você entender, mesmo com reservas espalhadas por países como Austrália, Estados Unidos, Vietnã e o próprio Brasil, a maior parte do mundo ainda depende da China, porque a etapa mais crítica da cadeia produtiva não é extrair o minério, é refinar. Hoje, muitos países até conseguem minerar terras raras, mas ainda precisam enviar material bruto para a China, porque não tem tecnologia, infraestrutura ou escala suficiente para fazer o refino internamente. Isso cria um gargalo geopolítico grave. Quem quiser produzir turbinas eólicas, carros elétricos, satélites, mísseis ou equipamentos de alta precisão acaba dependendo do processamento chinês. A situação fica ainda mais sensível quando a gente fala dos tais elementos pesados, como o disprósio e o térbio, cruciais para tecnologias de defesa, sensores militares, motores espaciais e sistema de comunicação avançada. E aqui vem o ponto-chave: a China tem praticamente um monopólio global do refino desses elementos pesados, ou seja, não basta ter as minas, é preciso ter o know-how para transformar esses minérios em poder real. E é justamente esse poder que a China tem usado como arma geopolítica: a guerra invisível pelas terras raras. A disputa por terras raras vai muito além da mineração. Ela se transformou em uma verdadeira guerra fria tecnológica. Quem controla esses minerais não tem apenas uma vantagem econômica, também tem poder militar e geopolítico. E é aí que entra a China. Hoje, ela domina praticamente todo o processamento de refino e a separação dos elementos mais importantes das terras raras. E já mostrou mais de uma vez que está disposta a usar isso como arma estratégica. Em 2010, por exemplo, durante uma disputa territorial com o Japão, a China simplesmente interrompeu suas exportações de terras raras para o país, parando cadeias inteiras de produção. Mais recentemente, em 2023, ela limitou as exportações para empresas estrangeiras e chegou até a impor uma proibição total às exportações para os Estados Unidos para empresas chinesas, como resposta à proibição americana da venda de equipamentos avançados de fabricação de chips para empresas chinesas. E não parou por aí. Com o aumento das tensões comerciais durante o novo tarifaço do Trump, a China anunciou, em abril de 2025, restrições à exportação de 7 elementos de terras raras e ímãs usados em setores estratégicos como defesa, energia e indústria automotiva. Essas ações deixaram claro: os minerais do futuro viraram armas de negociações no presente. Diante dessa ameaça, os Estados Unidos e a Europa acordaram. Ambos começaram a investir pesado para reduzir a dependência externa. Nos Estados Unidos, o presidente Trump assinou uma ordem executiva acelerando a liberação de projetos de mineração no país. E o Departamento de Defesa já anunciou investimentos de 439 milhões de dólares para criar uma cadeia de suprimentos interna, desde a mineração até o processamento de terras raras pesadas. Na Europa, um movimento semelhante. Dezenas de projetos estão sendo preparados, com destaque para novas instalações de processamento na França, Polônia e Suécia. E agora um novo capítulo se desenha nesse cenário global. Em 30 de abril de 2025, os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo estratégico de minerais, estabelecendo um fundo de investimento conjunto para a reconstrução da Ucrânia. Esse acordo concede aos Estados Unidos acesso preferencial a recursos minerais ucranianos, incluindo terras raras, petróleo e gás. A disputa pelas terras raras está apenas começando, e o controle desses minerais pode definir quem lidera ou quem depende na economia e na tecnologia do século XXI. E eu gostaria de saber, você acredita que esse monopólio de terras raras por parte da China vai acabar nos próximos anos? Comenta aqui que eu vou curtir cada comentário, obrigado. E nisso tudo, uma pergunta precisa ser respondida: onde o Brasil entra nessa disputa? O Brasil e as terras raras.
O Brasil tem um papel bem mais importante do que muita gente imagina quando o assunto é terras raras. Hoje, o país é dono de cerca de 23% das áreas conhecidas com potencial de terras raras no mundo, ficando atrás apenas da China. Ou seja, somos a segunda maior reserva do planeta. E o destaque vai para a mina de Serra Verde, localizada em Minaçu, Goiás. Essa mina é atualmente a única produtora ativa fora da China, que extrai terras raras pesadas a partir da argila iônica, que é um tipo de depósito mais fácil de processar e com menor impacto ambiental. Esses minerais são essenciais para a fabricação de ímãs permanentes, utilizados em veículos elétricos, turbinas eólicas e tecnologias militares. A mina de Serra Verde iniciou sua produção comercial em 2024 e espera-se que, ao atingir a capacidade total, produza pelo menos 5.000 toneladas por ano de óxidos de terras raras. No entanto, há um detalhe importante: toda a produção atual está comprometida com empresas chinesas, o que significa que, mesmo com a produção local, o Brasil ainda depende da China para o processamento final desses minerais. Além disso, o Brasil está dando passos para desenvolver uma cadeia produtiva nacional. Em maio de 2025, o país iniciou a fabricação de ímãs de terras raras de alta performance em Minas Gerais, através de uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e a Federação de Indústria do Estado de Minas Gerais. Essas iniciativas mostram que o Brasil tem o potencial para se tornar um player global chave nessa nova corrida pelo domínio das tecnologias do século XXI. Porém, apesar do Brasil ter um potencial gigantesco quando falamos em terras raras, ele enfrenta desafios devido à política do atual governo, que tem levado muitos especialistas a acreditar que estamos à beira de uma crise muito grande. Clique no vídeo que está aparecendo à direita para entender se o Brasil está prestes a viver uma crise sem precedentes. E se você quer entender quais moedas podem substituir o dólar como moeda de reserva global, clique no vídeo à esquerda. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Obrigado.